Que Deus me envolva em seu amor e a paz enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz enxergue o coração. Isso que chamamos de cultura original. Olha só, logo tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo, que eu aqui falei, a glória do Criador. Nossa cultura era para... Olha só que interessante isso aqui. Nossa cultura era para ser uma extensão da cultura divina. Olha só que interessante. Toda a matéria-prima que utilizam para dar forma, beleza, efetividade e funcionalidade é obra do Senhor. Ou seja, tudo que eu e você manejamos e fazemos acontecer é um atributo que Deus colocou dentro de mim e de você. Tudo que você faz, desempenha, podemos dizer assim, muitas vezes com perfeição ou com muita efetividade, tudo aquilo que você faz, foi Deus que te dotou de capacidades e qualidades para desenvolver isso. Então nós entendemos nesta noite que a nossa cultura original, ela seria automaticamente uma extensão da cultura divina. Porém, eu e você acabamos por perder esta qualidade quando o homem pecou. Mas nessa noite eu estou aqui para lhe dizer que através de Cristo, eu e você recuperamos esta posição. Através de Cristo, eu e você fomos de novo enxertados nesta natureza divina. E um dia ela vai se completar nos céus. Amém? Porque eu e você vamos ter acesso a isso. Meus amados, vamos adiante nesta noite. A cultura da iniquidade. Olha só, isso é bastante interessante também. Deixa eu já deixar aqui. A Bíblia relata então que o ser humano, ou seja, ele foi atingido pelo pecado original. Por isso, todas as nossas ações, ela carregam, podemos dizer assim, uma herança negativa. O homem por si só, ele não é bom, embora tenham várias vertentes, inclusive de psicólogos, psicanálise, que falam sobre o homem. Esses dias, por exemplo, eu estava fazendo uma cadeira de psicologia jurídica na faculdade, Rodrigo, e tive que ler bastante coisa. De repente alguém já leu aqui. Eu recebi um livro e tive que fazer uma dissertação sobre isso, sobre Foucault. E o Foucault falava que o homem em si é bom. Alguém de repente já leu sobre isso, mas o que corrompe o homem é a sociedade. Na verdade, irmão Luciano, a gente sabe que não é bem assim, que o homem acabou se corrompendo, que o homem acabou se perdendo, e a sociedade nada mais é que um reflexo de todas as obras que o homem realiza. De repente você pode estar pensando, poxa, mas aonde a cultura digital está inserida nisso? Meus amados, tudo que eu e você produzirmos, conforme falamos aqui, logo é cultura. Se tudo que eu e você produzimos, ora é cultura, se a gente não tiver essa observância na palavra de Deus, o que a gente vai produzir também não é benéfico. Por isso que precisamos entender a definição de cultura e todas as diretrizes que ela tem e se dá para que a cultura digital que eu e você estamos inseridos, melhor dizendo, nesta noite, ela tem que ser ótima, a tal ponto que o nome do nosso Deus seja glorificado. Bem. Então precisamos ter a compreensão nesta noite. O homem, então, voltando ao que está no tópico, ele traz consigo então essa carga já, esse aspecto. Mas também nós temos que compreender que através de Cristo, eu e você fomos agraciados novamente com isso. Ou seja, através da imagem e semelhança de Deus, eu e você podemos também produzir coisas boas quando estamos
Quanto mais olhamos para Ele, mais coisas boas eu e você produzimos. Que aqueles que estão à nossa volta nesta noite, que aqueles que estão às nossas voltas diariamente, possam ser alcançados por esta verdade. Embora eu e você carregamos a esperança negativa que foi nos dada através do pecado de Adão e Eva, mas também nós carregamos uma herança que vai nos levar ao céu, que é a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Então tá, olha só, nós concluímos aqui a cultura da iniquidade e vamos agora à cultura dos não cristãos. É algo bastante, podemos dizer assim, real nos nossos dias, porque nós convivemos direto com pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Então nós precisamos ter o entendimento do tipo de cultura que essas pessoas geram. Olha só, a cultura dos não cristãos. Para começar, nós vamos entender ali em Gênesis que após o dilúvio, quando Noé passou, podemos dizer assim, a cultura cristã aos seus filhos, ao longo dos anos, depois com seus descendentes, foi o que? Se perdendo essa cultura. E desde lá, isso vem se multiplicando. Desde lá, isso vem se refazendo novamente. Os seres humanos, eles passaram o que? Adorar a criatura em lugar do Criador. Tanto é que lá, se nós abrirmos as nossas Bíblias e lermos, tudo isso anotado aqui em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25, nós vamos
existe. Graças a Deus, nós estamos livres disso aqui em Bahia. Graças a Deus, Rodrigo. Mas, meus irmãos, não precisa andar muito não, para que a gente veja que isso está se concretizando. E você vai ler algo de Spurgeon, você vai ver que ele escreveu isso há quantos anos? Ó, milhares e milhares e milhares de anos. Por quê? Porque a cultura não cristã que está querendo moldar a cultura cristã sempre foi a mesma, será a mesma sempre, porque os homens estão tentando substituir a ordem natural das coisas. Mas nesta noite você veio aqui, você está tendo acesso a esse vídeo para que você possa compreender que o Evangelho sobrepõe toda e qualquer cultura humana. Amém? Vamos correr, o tempo passa depressa, são 8h20. Vamos à cultura do povo cristão. Eu vou passar. Perderam o verdadeiro conhecimento de Deus. Olha só, os seres humanos passaram a adorar a criatura do velho Criador. Hoje a antropologia cultural vê como mero fenômeno. Isso é muito interessante. Se nós formos conversar com um sociólogo, ele vai falar que a prostituição, que o aborto, que o suicídio, né? Ele é o quê? É um mero fenômeno social. Por quê? É o choque de realidade de vários pensamentos entre várias culturas. Ou seja, estão normatizando aquilo que é errado. E isso é algo muito recorrente nos nossos dias. Todas essas iniquidades e pecados vêm lindamente empacotados pela indústria. E isso em muitos aspectos. Eu botei ali como exemplo a indústria cinematográfica. Nós temos esta normatização. Está aparecendo ali, que bênção, o Rodrigo conseguiu fazer aparecer os slides. Então, nós vemos que essa normatização de tantas coisas vem empacotada. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Todos nós, ou a maioria, né, somos hoje consumidores de uma plataforma bastante conhecida, que é o Netflix. Bruno, tu assiste? Assisto? Óbvio que eu assisto também. Só que nós temos que ter exatamente isso que o Rodrigo e o irmão Luciano estão propondo, a noção de cultura digital e o que nós devemos consumir ou não. E eu e a minha esposa estávamos consumindo o ano passado, eu acredito, uma série, e ela começou muito bonitinha, com uma família, com casais, e no decorrer, o que é algo muito recorrente, começou a entrar essas normatizações que os sociólogos estão tentando colocar como meros fenômenos da sociedade. E a gente parou e pensou, só um pouquinho, essa cultura, infelizmente, ela vai de encontro à nossa cultura cristã. Será que o que nós estamos consumindo está certo? E isso eu não estou falando para vocês, estou falando para mim, porque eu fui obrigado, Rodrigo, a fazer essa avaliação. Porque o que eu adiantava o Bruno no sábado à noite estar consumindo esse tipo de cultura, e no domingo de manhã na escola bíblica está lá ensinando, irmão Luciano, como professor, que o homem não deve isso, isso e aquilo. E eu não vou citar nem alguma coisa, nem nada aqui, porque nós estamos em live e nós precisamos ser prudentes, mas você sabe justamente a múltipla forma que isso está inserido em nossa sociedade em tantos aspectos, que poderíamos aqui elencar vários deles. Então, não que nós não sejamos consumidores disso, não, nós podemos, mas nós temos que ter esta ciência, esta noção de saber classificar aquilo que podemos e o que não podemos. É simples, é básico como cristão, e aí você precisamos ter esse entendimento. Porque hoje isso, infelizmente, se normatizou, e mais uma vez eu coloquei ali, nós não podemos ser contra a cultura, não, mas nós temos que ter esse filtro em saber o que podemos, né, consumir e o que não podemos consumir. A cultura do povo cristão, vamos lá. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento específico a Bíblia Sagrada. Tudo o que fizemos tem base nisso. Do Senhor é a terra. Salmos 24 e verso 1. Nós vamos entender quando olhamos lá para Levíticos
que Israel, ele dava tudo para o Senhor, até a primícia das suas colheitas era destinada ao Senhor. Então, nós precisamos entender que o mandamento apostólico que Paulo fala à igreja de Coríntios, tudo quanto fizer, quer o quê? Comais, quer bebeis, fazei tudo em quê? Para quê? Para a glória de Deus. E isso é diferente dos nossos dias atuais? Não, ou pelo menos não deveria ser. Tudo que eu e você produzimos ou consumimos como cultura deve ser para a glória de Deus, amém? Eu vou correr porque a gente já está em cima do horário. O Evangelho transforma a cultura. Olha só que interessante, Jesus nasceu num contexto cultural. O próprio Cristo, ele nasceu num contexto cultural e ele se adaptou a esse contexto, é claro, respeitando, mas também pregando o Evangelho. Nenhum homem é capaz de ver a parte de uma cultura, o que eu falei aqui na introdução. Cristo, acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, olha só, a judaica, a grega e a romana. Na Judéia se falavam 3 idiomas, o aramaico, que era consumido pelos judeus, né? Falavam-se o aramaico, a grega e a romana. O latim, que era falado pelos romanos, e o grego, que era falado por toda a sociedade. Alexandre o Grande, quando ele conquistou aquela região, você sabe o que ele fazia? Isso nós aprendemos no colégio, na história. Ele, para que pudesse introduzir a cultura do reino dele, ele fazia com que as pessoas largassem o local em que elas estavam inseridas e removessem ela para outra parte, ou seja, do país ou da região, para quê? Para que elas perdessem o vínculo com a terra deles. Para quê? Para que pudessem gerar naquelas pessoas outro tipo de cultura, uma outra realidade. Então, nós vamos aprender aqui que Jesus agora, quando ele está inserido nessa cultura, ele respeita essa cultura, porém, ele não deixa de pregar o Evangelho de Cristo. Embora muitas pessoas eram seguidores, né, desse tipo de cultura, o próprio Cristo disse: olha, meu é o reino, minha é a terra, e eu vim para pregar a vocês um Evangelho que vai levar vocês ao céu. E assim devemos ser nós. Precisamos ter esta compreensão. Olha só, a mensagem de Cristo alcança todas as culturas do mundo. A mensagem de Cristo alcançou todos. Tanto é que eu e você hoje somos participantes desse Evangelho. O Evangelho transforma a cultura. É possível influenciar com a mensagem do Evangelho. Éfeso é um exemplo disso. Quando nós olhamos lá em Atos, nós vamos entender que quando Paulo chega na cidade de Éfeso e começa a pregar ali perto do grande templo, né, da deusa Diana, Artemis, né, começa a pregar ali, o pessoal se apavora. Por quê? Porque quando Paulo chega, acontece uma grande revolução, que muitos daqueles, o que eles fazem? Eles queimam os livros de quê? De deuses pagãos, de feitiçaria, e aquilo causa uma revolução. Bruno está dizendo que a gente deve queimar os livros? Não estou dizendo isso, de maneira nenhuma. Os livros que eles queimaram, a história, a Bíblia nos conta que eram livros o quê? De feitiçaria e de ocultismo. Aquilo que confrontava o Evangelho de Cristo. Mas Paulo chegou com o Evangelho colocado naquele lugar de tal forma que uma cidade inteira, ou seja, uma região inteira foi impactada. E é isso que você devemos fazer, amém? Mantenhamos nossas prioridades ou propriedades como povo de Deus. Tessalônica foi exemplo disso. Outra coisa, Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, nós vamos entender ali que Corinto era uma cidade, um povo muito dado à promiscuidade. Tanto é que Paulo faz várias revelações, tanto é que tem vários problemas, né, de escândalos na igreja.
Mesmo quando Paulo já havia inserido o Evangelho, colocado, instituído a igreja ali, continuam alguns escândalos. Mas por quê? Porque aquilo era cultural da região. Mas Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, mesmo assim, vocês abandonaram tudo esse tipo de coisa e se voltaram ao Evangelho de Cristo. Ei, há solução para a sociedade aonde eu e você estamos inseridos, amém? Vamos partir para a conclusão nesta noite. Chegamos ao que o Rodrigo e o irmão Luciano propôs: a cultura digital. Devemos fazer uso dessa cultura digital sem a devida reflexão? Há quem ignore, porque para ele tanto faz como tanto fez. Há quem, por medo, dizendo: olha, isso não é de Deus, não usa. Mas, irmão, se não é de Deus, como é que a gente estaria alcançando tantas pessoas hoje? Você que está nos assistindo aí na sua casa, você que está ouvindo, logo começou, Rodrigo, irmão Clécio, isso aqui é um testemunho para a glória de Deus, porque eu sei que vocês não vão ficar, podemos dizer assim, vaidosos com isso. Não, de maneira nenhuma, a gente conhece vocês. Mas como tudo é uma cadeia, podemos dizer assim, tudo vai alimentando uma coisa a outra. Nós fizemos aquele culto no domingo à noite, e depois na semana, na terça-feira, a gente fez um outro culto. Recebemos na ceia anterior, sem ser outra, um rapaz que estava em casa, parado e sem igreja, e que na terça-feira, Rodrigo, daquela semana, isso vocês não sabiam, ele entrou em contato com o pastor Josué e disse: olha, pastor, eu estava em casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer, sem poder gerar, sem nada, e tive a oportunidade de ter acesso a essa live. E eu quero dizer, pastor, eu preciso voltar para Cristo. Voltou ele, a esposa e os filhos. Amém. A gente precisa influenciar no meio que estamos inseridos. Há quem por medo ou por ignorância não queira consumir, mas nós precisamos ter esse entendimento e esta compreensão. Olha só, tem muitos que são entusiastas desse tipo de cultura, porém não sabem discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Tem muitos que usam apenas a título de informação, e eu e você somos de uma geração que a gente é colocado, a gente é exposto a muita informação a todo momento, não é verdade? Muita informação, quando na verdade conhecimento a gente tem muito pouco. A gente tem muita informação, mas tu para pensar, será que a gente tem conhecimento sobre determinado assunto? Na verdade, às vezes não. Por quê? Porque é muita informação e pouco conhecimento. Mas o povo de Deus, ele se destaca por essa diferença, porque o povo de Deus tem que conhecer aquilo que consome, e mais do que isso, influenciar o meio que está consumindo. Amém? O Evangelho sobrepõe qualquer cultura. E aqui eu quero finalizar nesta noite. Nós precisamos, irmãos, olha só, tinha bastante coisa aqui, mas o tempo é chegado. Nós precisamos ter isso em mente. A cultura digital, ela é real, e a igreja é real na cultura digital. E mais do que isso, nós precisamos entender que o meio que estamos inseridos é uma realidade que não tem mais como voltar atrás. A partir disso, as coisas vão ainda se amoldar-se, podemos dizer assim, se ajustar para que a tendência seja mais do que nunca esse tipo de consumo. E como igreja do Senhor, como cristãos, nós precisamos saber que eu e você somos influenciadores aonde quer que estejamos. Bruno, mas eu não sou um influenciador digital, como tem muitos aí. Eu não estou falando desse tipo de influenciador. O cristão, quando ele aceita Cristo, naturalmente, ele passa a ser um influenciador.
Por quê? Porque ele tem o Evangelho de Cristo dentro dele. E aonde ele chega, aonde ele está, é diferente. Que não sejamos influenciadores de política, não, de maneira nenhuma. Nada contra a política, não, nós precisamos, nós não somos ignorantes da democracia, de maneira nenhuma. Nós temos irmãos nossos que nos representam, mas nós não fomos propriamente chamados para isso. Nós temos pessoas que lá estão para fazer esse tipo de papel, nós podemos dizer assim. Nós estamos vendo muito hoje em dia, eu posso dizer assim, e eu fico muito triste com isso quando eu vejo na minha timeline as pessoas cristãs brigando, né? Defendendo um lado em detrimento de outro, B ou C, A ou B. E eu entendo que nós não fomos, infelizmente, né? Ou felizmente, melhor dizendo, infelizmente para aqueles que estão brigando, e felizmente, eu posso dizer, nós não fomos chamados para isso, meu amado. Nós fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados por essa discussão tola que está aí hoje aí fora, do lado A e do lado B. E tem muitos caindo nisso, ou seja, estão imergidos nessa cultura digital e não estão sabendo consumir da maneira adequada, quando na verdade a cultura que eles deveriam estar anunciando é a cultura do reino, a cultura do Evangelho, a cultura de Cristo. E é isso que eu estou aqui para lhe dizer nessa noite: seja um influenciador da cultura do reino, seja um influenciador da cultura de Cristo, porque maior é o que nos espera lá diante dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos ter essa compreensão. E eu quero nesta noite então finalizar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu sei que pode ter sido um pouco massivo, porque a proposta nesta noite não era uma pregação, mas sim, né, um estudo. Posso orar, irmão Rodrigo? Amém, nós vamos orar. Um estudo a respeito da cultura digital a qual eu e você estamos inseridos. Sejamos influenciadores. Bruno, mas isso não vai causar mal à minha vida? Depende do que você consumir, de como consumir e qual consciência você vai ter sobre isso. Mas isso, no próximo sábado, o pastor Júnior, né, vai falar sobre isso, né, sobre o que é nocivo e o que não é. Precisamos ter isso em mente. Cultura veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Nós somos seres culturais, não somos seres aculturais, não. Nós precisamos de cultura para viver, mas que desenvolvamos uma cultura digna de um servo de Deus, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, antes ou cantar antes ou tá, vamos então orar e logo após então os irmãos estarão louvando. Da maneira que você está, aonde você está, eu quero te convidar, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela compreensão da tua palavra, e mais do que isso, pelo acesso a ela. Nós compreendemos, Senhor, o tipo de cultura nessa noite, o que é cultura. Sabemos que a cultura, Senhor, em que estamos inseridos, muitas vezes pode ser uma cultura nociva à nossa vida. Mas mais do que isso, nós compreendemos, meu Pai, que aonde nós estamos, nós devemos gerar uma cultura digna dos filhos de Deus. Que sejamos influenciadores nesta noite, e que a partir desta compreensão, desta ciência, Senhor, nós possamos nos tornar, Senhor, aqueles, Senhor, que vão influenciar, que vão gerar cultura para as gerações vindouras, e o Teu Evangelho, Senhor, mais uma vez, seja engrandecido, seja glorificado, Senhor. Sabemos que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, Senhor, e é por isso que nós te glorificamos. Se dependesse das nossas forças, das nossas habilidades, da nossa inteligência humana, nós não conseguiríamos, mas é por Ti e para Ti que são todas as coisas. Eu te agradeço por esta preciosa oportunidade, Pai, e que nesta noite a cultura do reino, a cultura do Evangelho possa, Senhor, fazer morada, e mais do que isso, as raízes deste Evangelho genuíno e verdadeiro possam tomar conta dos nossos corações. Eu te agradeço, Pai,
E Deus me envolve em seu amor e a paz enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu corpo.